meu corpo, meu ciclo. Hoje eu vou te ajudar a entender melhor como funciona o período menstrual. E eu vou iniciar falando sobre as etapas e a sequência de eventos desse ciclo. O ciclo reprodutivo feminino é composto por 2 ciclos associados que ocorrem concomitantemente: o ciclo uterino e o ciclo ovariano. A menarca corresponde ao primeiro ciclo menstrual. A partir desse momento, os ciclos reprodutivos ocorrem mês a mês e são controlados por hormônios produzidos pelo hipotálamo, hipófise e ovários. O ciclo menstrual pode durar em média 28 dias, e eles ocorrem continuamente até a menopausa, que se dá por volta dos 48 a 55 anos de idade, a partir da parada completa da menstruação. Inicialmente, o hipotálamo produz um hormônio que atua sobre a hipófise, o hormônio liberador da gonadotropina. Já a hipófise, mais especificamente a adenohipófise, ao ser ativada libera 2 hormônios gonadotrópicos, o FSH e o LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, induz o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a produção de estrógeno. É importante lembrar que, embora esse hormônio atue sobre o crescimento de vários folículos primários, normalmente apenas um deles continua a se desenvolver até se tornar um folículo maduro, enquanto que os outros degeneram e sofrem atresia. Mas o que caracteriza esse desenvolvimento? Bom, nesse período há crescimento e diferenciação do ócito primário, proliferação das células foliculares, formação da zona pelúcida e desenvolvimento das tecas foliculares, que são uma camada de tecido conjuntivo que ficam ao redor do folículo. Do primeiro ao quinto dia útil do ciclo menstrual ocorre a chamada fase menstrual. Aqui, o primeiro dia da menstruação coincide com o primeiro dia do ciclo menstrual. A camada funcional da parede do útero se desprende e é eliminada no fluxo menstrual, que normalmente dura entre 4 ou 5 dias. Depois, entre o quinto e o 14º dia, ocorre a fase proliferativa, em que o estrógeno atua sobre a camada funcional do endométrio, induzindo sua regeneração. Os níveis de estrógeno atingem o pico um pouco antes do LH induzir a ovulação. O 14º dia, ou a metade do ciclo, é muito importante no ciclo menstrual, por ocorrer eventos que culminam na ovulação, na qual o ovócito é expulso do folículo e passa a ser envolvido pela zona pelúcida e pela coroa radiada. O recomeço da meiose e a ovulação são estimulados pelo surto ovulatório de FSH e LH. A ovulação ocorre, então, cerca de 24 horas após o pico de LH. Na metade do ciclo, pode ocorrer também o Mittelschmerz, que representa uma dor abdominal e um leve sangramento marcando a fase da ovulação. Aliás, existem alguns indicadores primários importantes da ovulação. Primeiro, há um pequeno aumento da temperatura corporal basal. O muco cervical se torna fértil e tem uma mudança na posição do colo do útero. Além disso, o Mittelschmerz pode ser utilizado como um sinal secundário da ovulação. Depois que ocorreu a ovulação, o LH passa a atuar sobre o folículo ovariano, transformando-o em corpo lúteo, que secreta progesterona, um hormônio bem importante para a manutenção da gravidez. Por isso, esse período seguinte é chamado de fase secretora, progestacional ou luteal, e nela há a formação, o desenvolvimento e o crescimento do corpo lúteo. A progesterona produzida pelo corpo lúteo atua sobre o endométrio, aumentando a sua espessura e aumentando o tamanho e a sinuosidade das glândulas uterinas. Nesse momento, o corpo está se preparando para a gravidez. E durante esse período, o ciclo menstrual é interrompido e o endométrio entra na fase de gravidez. O hormônio gonadotrópico coriônico, ou HCG, é secretado pelo sincício trofoblasto do embrião e evita a degeneração do corpo lúteo, que passa a ser chamado de corpo lúteo gravídico, estimulando seu crescimento então. O sincício trofoblasto ele continua a produção de progesterona até o final do 4º mês, sendo que a partir desse momento é a placenta que assume essa função. No entanto, se não houver fertilização, o corpo lúteo ele entra em regressão, encolhendo-se e formando uma massa de tecido cicatricial fibrótico, o corpo albicans. Além disso, os níveis de estrógeno e progesterona diminuem e o endométrio entra na fase isquêmica, levando à menstruação e dando início ao próximo ciclo menstrual. E já que eu comecei falando sobre as etapas do ciclo, agora eu vou falar sobre métodos contraceptivos. Atualmente, existem inúmeras formas de impedir que uma gravidez ocorra, ferindo os mecanismos fisiológicos. Os métodos mais antigos e ainda os mais frequentes utilizados até hoje são as barreiras contraceptivas, os quais evitam que o espermatozoide consiga atingir o óvulo. O preservativo masculino, que é colocado sobre o pênis ereto antes da relação sexual. O preservativo feminino, que é inserido na vagina com o intuito de revesti-la completamente. Aliás, outra vantagem de utilização desses preservativos, tanto o feminino quanto o masculino, é que eles ainda contribuem para a proteção do indivíduo contra infecções sexualmente transmissíveis.
Voltando aos métodos de barreira, existem também o diafragma e o capuz cervical, os quais são inseridos na vagina para cobrir o colo do útero. No entanto, é bom lembrar que esses dois métodos precisam ser prescritos pelo seu médico, uma vez que é preciso determinar antes o tamanho mais adequado para o seu corpo antes de utilizá-lo. As pílulas anticoncepcionais são um outro método que impedem que a ovulação ocorra e, consequentemente, que se tenha uma fecundação. É por meio do uso combinado ou não dos hormônios estrógeno e progesterona que se mantém um controle endócrino para, por exemplo, evitar a ovulação ao interferir na liberação dos hormônios FSH e LH. Não deixar que o muco cervical se torne mais fino e diluído, o que propicia a passagem do espermatozoide, bem como impedir o espessamento do endométrio. Há ainda outros tipos de métodos hormonais de contracepção, dentre os quais estão a injeção intramuscular, que libera hormônios antiovulatórios por um período de 2 a 3 meses, o implante subdérmico, que libera progesterona sintética por um período de 1 a 5 anos, os dispositivos intrauterinos ou DIUs, que atuam na inibição da migração do espermatozoide, no transporte do ovócito e na fertilização pela liberação, por exemplo, da progesterona, e os anéis vaginais, que são colocados e removidos ao redor do colo e que liberam progesterona sintética continuamente. Por fim, é necessário mencionar a pílula do dia seguinte. Esse é um método que deve ser utilizado somente em emergência e de último caso, pois ele apresenta uma concentração extremamente elevada de progestina. Por isso, não se pode ficar usando constantemente e nem com frequência. Para que ele tenha eficácia, o melhor é fazer o uso logo após a relação sexual ou até as primeiras 72 horas. Bom, já que a gente está falando sobre ciclo menstrual, existem alguns materiais e produtos muito legais para você utilizar nessa fase. Os absorventes externos descartáveis são absorventes colocados na calcinha e depois descartados nas trocas. Eles podem ser encontrados em diferentes modelos e formatos, tamanho, cobertura e com ou sem abas. Os absorventes internos descartáveis, eles são introduzidos no canal vaginal e, quando trocado, devem ser descartados. Eles são confeccionados geralmente em algodão e podem ser encontrados em 3 tamanhos. Os coletores menstruais são um tipo de absorvente interno, porém que pode ser reutilizado várias vezes, sendo necessário lavá-lo após o uso com água e sabão neutro. Em geral, o coletor é feito de silicone e apresenta a forma de um copo adaptado ao formato da vagina. Os discos menstruais têm o mesmo benefício e função do coletor menstrual, mas o grande diferencial é que ele fica posicionado no fundo do canal vaginal junto ao colo do útero. Pelo fato de o canal vaginal estar livre, ele permite relações sexuais com penetração. Nós temos também as calcinhas menstruais, que dispensam o uso de absorventes. Elas possuem vários tamanhos e modelos e possuem tecidos de secagem rápida, à prova d'água, respirável e antibacteriano. Depois de utilizar, é só lavar com água e sabão, que ela já estará pronta para um novo uso. Há também os absorventes de tecido, que possuem um formato de um absorvente e vêm com botões para prendê-lo embaixo da calcinha. Eles são reutilizáveis após a higienização e vários fabricantes produzem esses absorventes em algodão e revestidos por uma camada impermeável que não suje a calcinha. E por último, nós trouxemos algumas dicas de filmes e documentários para você conhecer mais e entender melhor sobre esse período tão importante na vida de pessoas que menstruam. O primeiro deles é o Absorvendo o Tabu, que está presente no Netflix. O Meu Sangue, que está presente em português de Portugal, através desse link. E o Nosso Sangue, Nosso Corpo, que está presente nesse link aqui do Vimeo. Bom, nós somos o Pedi Embriologia em Vídeo e para nos conhecer melhor, acesse o nosso site e nos siga no Instagram, @PediEmbroEmVídeo. Tchau, tchau e até a próxima!